Passamos agora a ouvir a segunda hora do programa Radar da passada quarta-feira, dia 18 de junho. João Pedro Céu, Alvejana e Rolando Silva, os comentadores em estúdio com a moderação da jornalista Patrícia Seixas. Antena Livre. Bom fim de semana. Estamos de volta para a segunda hora de Radar que está no ar em direto, relembramos outra vez, todas as quartas-feiras à noite, entre as 22 e as 24, e com reposição aos sábados, entre as 11 e as 13. E se não ouvir, depois não se queixa. Exato. Em estúdio continuam João Pedro Céu, José Alvejana e Rolando Silva. Antes de iniciarmos esta segunda hora e entrarmos na atualidade local, quero dar a palavra ao Jana, que nos quer dizer qualquer coisinha, certo? Quero dizer duas coisas. Vamos lá. Em primeiro lugar, dar uma notícia, acho que vou dá-la em primeira mão, e espero não estar... Eu pedi autorização para isso. Uma boa notícia, penso eu, a associação, acho que se chama assim, do Carrilhão, que está sediada em Constância, vai poder adquirir o seu carrilhão móvel, o Lusitanos, e portanto lá para final deste ano, talvez dezembro, tenhamos o primeiro concerto do Lusitanos por esta associação apaixonada pela cultura do carrilhão, pela música do carrilhão. Parabéns a quem não desistiu até hoje desta luta, que é um pouco, embora com raízes profundas, é um pouco em contramaré relativamente àquilo que é, digamos, a cultura musical vigente por aí. Em segundo lugar, já não sei se foi na semana passada, foi há 15 dias, salvo erro, dei aqui os parabéns aos serviços municipalizados que estavam a fazer um bom serviço na minha rua. Quer dizer que continuam, tanto quanto me apercebo, a fazer um bom serviço, mas há 15 dias avisaram-nos que iam cortar a água, desta vez já não se sentiram na obrigação ou com a simpatia suficiente para isso. Não há nenhuma razão para deixarem os níveis de qualidade, baixar os níveis de qualidade que já conseguiram atingir. É evidente que não me destruiu, digamos, nenhuma plantação de nabos ou coisa no género, mas o nível de qualidade não precisa de baixar. Antes, pelo contrário. Às vezes é mais difícil manter-se na crista da onda, nomeadamente da qualidade, do que propriamente lá chegar num ímpeto, num desejo, numa motivação qualquer. Já agora, andou lá na minha rua também, isso são questões de rua, uma equipa, eu não sei se da junta de freguesia, se da Câmara Municipal, a fazer os cantoneiros, a fazer limpeza, e deixaram lá uma vassoura toda catita, nem deram pela falta dela, ou melhor, ou não chegaram a dar para a falta dela, ou deram e nem se deram ao trabalho lá e buscar, há bocado nela estava a vassoura. Se calhar ainda regressam e ficou já lá. Para a próxima vez que for lá cortar a erva. Não tem motor, não é motorizada. Não tem nem motor, nem pernas. É uma vassoura que varre sozinha, portanto é não complicado de alguém levar. Estamos... ninguém quer dizer mais nada antes de entrarmos nos nossos temas? Pergunta, não? Estou à espera das perguntas. Diga. Não, dos temas. Por cá, é tempo de balanço das festas da cidade 2014. Então, João... Queres começar por mim? Podes começar por eu ainda não disse nada. Ainda nem sequer disse nada. Nem falam, nem deixam de dizer. A inauguração do Parque Tejo, Centro de Acolhimento e Interpretação do Tejo, foi um dos principais destaques das festas de Abrantes este ano, que decorreram entre os dias 12 e 15 de junho. As cerimónias do Dia da Cidade, no sábado, dia 14, foram marcadas pela inauguração deste equipamento em Rocióço do Tejo e durante a qual decorreu também a apresentação do Plano Estratégico Abrantes 2020 e a tomada de posse do Conselho Consultivo do Plano Estratégico. O Parque Tejo localiza-se no antigo Parque de Campismo de Rocióço do Tejo, está preparado para acolher 300 pessoas e para receber campistas e autocaravanistas e engloba um espaço ligado à interpretação do rio com atividades científicas ligadas à água e ao ambiente. A obra representou um investimento de quase 1 milhão de euros e o núcleo de interpretação tem um conjunto de equipamentos multimédia, um simulador interativo, um mirador virtual e um núcleo de informação interativa, prevendo-se ainda a sua ligação a outros centros de ciência viva da região, como o Parque de Astronomia de Constância. Ouviram os discursos? O que é que acham deste investimento da Parque Tejo? E agora sim, João, quero começar por ti. Não, eu acho que é interessante. É um bom... Acho que já tínhamos aqui aflorado essa questão. Foi isso muito ao leve. Sim, acho que é um bom... Para mais pesado. É um bom investimento, sobretudo porque é algo de novo, não é? Algo novo na cidade. É a valorização ou a possível valorização do Tejo
como polo centralizador, como polo de visita, quer de pessoas de fora do concelho, quer inclusivamente de pessoas no concelho. Estou a pensar aqui, por exemplo, no caso da população estudantil, não é? Desde que as coisas sejam bem organizadas, e portanto se calhar é uma mais-valia, e muitas das vezes nós até vamos com as crianças para fora do concelho, exatamente para contactar com o tipo destas atividades, e passamos a ter aqui, e portanto é bom. Este tipo de investimentos é sempre bom. Se houver uma articulação com o Centro de Ciência Viva de Constância, então tanto melhor, até porque o Centro de Ciência Viva de Constância já tem uma experiência de saber adquirido que provavelmente será bom, sobretudo para quem está agora a iniciar a atividade. E portanto acho que é um bom, 1 milhão de euros é muito dinheiro, provavelmente não coisa, mas se calhar há aqui muitos fundos comunitários, não é? Pronto, claro. É, como é óbvio, e portanto acho que sim, é um bom investimento. João, e das festas em si? Conta lá. Queres que eu fale mesmo das festas? Gostava de É isso tudo ao mesmo tempo. Pronto, então se quer das festas, o que é que eu tenho para dizer? A semana passada... Foram quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Eu não fui os 4 dias porque eu sou funcionário público, não tenho dinheiro para estas coisas. Fui 2 dias e por acaso este ano as coisas até correram melhor, não sei o que é que se passou, que eu consegui ir os 2 dias e nos dias em que fosse os espetáculos eram gratuitos. Exato. E mas consegui os eram a pagar. Mas consegui jantar 2 vezes fora, o que pois é uma coisa... é que tu és capaz de ir às festas sem jantar, por isso é que só depois não vais. Portanto, correu bem, este ano correu bem. Ora, o que é que eu tenho para dizer? Relativamente aí, primeiro, volto a defender que não é a minha opção de festa e nem tão pouco me identifico com o tipo de artistas e por aí fora, mas acho que esta opção tem sido uma opção boa. Primeiro que tudo, eu tenho esta noção, primeiro que tudo, é uma opção boa porque o espaço onde estão as Célebres Tascas é um espaço de aconchego, portanto, onde as pessoas estão ali, estão bem, não há problemas. E por outro lado... Em dias de calor é um espetáculo porque é o mais fresquinho. E pronto. E por outro lado, o tipo de espetáculos que se desenvolveram, todos eles eram espetáculos apelativos para a maior parte das pessoas. Eu, pelo menos, assisti a 2 e aquilo que assisti, até eu bati umas palmas e por aí fora, e eu, nestas coisas, até sou um bocado comedido. E, portanto, gostei. Chegaste foi um bocadinho atrasado, porque quando eu cheguei estava aqui o nosso colega Rolando a declamar poesia. Isso foi no segundo dia, não vi. Foi no domingo. Foi no último. Bem, de qualquer forma... Mas eu ainda vi. De qualquer forma, eu gostava de dizer o seguinte. Eu, a semana passada, comentei a vinda de Simão de Oliveira às festas. Sim, João. E quero desde já dizer que não tiro uma vírgula àquilo que disse a semana passada. Tu és tão mau. E não é ser mau. Primeiro que tudo, fiquei deslumbrado como é que uma senhora com 76 anos ainda consegue ter aquela voz. E de facto foi uma coisa que eu só conheço a Simão de Oliveira daquilo que vejo na televisão. Foi a primeira vez que a vi ao vivo e de facto fiquei deslumbrado com a voz que ela ainda consegue. Mas há uma coisa que tu tens que retirar, porque tu afirmaste que a senhora vinha cantar em playback. Não ainda cantou. Bem que não veio, o que significa que de facto tem de facto uma voz, aliás, tem a voz que a celebrizou. Agora, a mim o que me preocupa é como é que uma senhora como a Simão de Oliveira aos 76 anos ainda vem, não é, fazer estas festas de aldeia, de cidade de cidade média, interior. Cidade do interior. E portanto, das duas uma, ou a senhora tem de facto muito gosto pelo aquilo que faz, ou então de facto os nossos artistas estão a passar por muitas dificuldades. E portanto eu quero acreditar que a Simão de Oliveira veio pelo gosto que tem em cantar e em partilhar essa experiência com o público. Não fiquei nada contente com a prestação de Hermano José. E não fiquei porque eu acho que o humor, quer dizer, o humor trauliteiro, não é? Deve de existir, mas quando nós sabemos ao que vamos e quando nós vamos para um recinto e estamos lá e entramos porque quisemos. Agora,
numas festas da cidade, onde estão todas as pessoas, desde crianças até aos Já mais... passava de meia-noite. Não interessa, até aos mais graúdos. E ver aquele humor Mas reparem, eu já vi vários espetáculos do Hermano José, quer na casa que ele tinha, não sei se ainda tem, mas na casa que ele tinha em Alcântara, quer por exemplo, vi-o já no Coliseu, já o vi no Porto, vi-o em muitos lados, e vi um Hermano José com um humor muito refinado, com um humor muito inteligente. É verdade que naquela altura ele tinha uma equipa de pessoas que lhe escreviam os textos e que o punham a dizer aquelas coisas. É verdade, nomeadamente... Mas nós sempre conhecemos essas duas facetas da Hermano José. Sim, havia mas, um e havia o outro. Sim, eu compreendo, mas foi uma coisa... Não digas isso. Desde desculpa. o nosso incêndio aqui em estúdio que eu não me rio. Eu compreendo porque aquilo é um humor fácil. Aquilo é um humor fácil que faz toda a gente, mesmo que não queira, tem que se rir. Mas é preciso perceber que o público que estava ali não era só um público adulto. E eu acho que ele exagerou e, sobretudo, passou todos os limites quando uma pessoa que não é uma figura pública, que não tem que ser, que é a mãe daquele apresentador da TVI, o Gocha. O Gocha, não é? Quando até a mãe do Gocha não é chamada, não é, à história, e quando ele diz aquilo que lhe vem na alma, e portanto eu acho que há limites para este tipo de coisas, e não é pelo facto de ser o Hermano José que se lhe pode perdoar tudo. Eu também me ri. Não me lembro Eu também me ri, mas fiquei incomodado, sobretudo porque eu olhava para um lado e para o outro e via lá petizes, crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Que nem sequer perceberam as piadas. Não sei, pois é. E portanto, eu penso que se alguma vez mais o Hermano José voltar às festas, tu não vais que lá. Não, eu vou agora que mas alguém que lhe diga que ele seja menos incisivo no humor, naquele humor que do Fernando Rocha, não é aquele humor do Fernando Rocha, embora antes de Fernando Rocha já havia sim, mas eu não lhe conhecia. Não, desculpa, aquilo que eu vi ali naquela noite é um ator, um artista, humorista em decadência, porque desculpa, aquilo era um fazer humor com um facilitismo tão grande, toda a gente se tem que rir porque de facto, mas eu estava à espera de uma pessoa de um humor mais inteligente, e o Herman é capaz de uma coisa muito superior, claro que sim, mas... muito superior àquela. Tudo bem, é a minha opinião. Claro, mas foi com este humor. Relativamente às festas em si. Sim, vamos lá. Eu volto a repetir, acho que a fórmula encontrada talvez seja a fórmula adequada para a cidade que nós temos e para a população que frequenta as festas. E eu prefiro termos umas festas mais comedidas, mais acomodadas a um determinado território, do que aquilo que já se fez cá em anos consecutivos, onde foi um esbanjar de dinheiro, com resultados que eu não vejo que tenham sido resultados melhores do que os que foram conseguidos nestes 3 últimos anos. E, portanto, se calhar a fórmula é para manter. Jana, um novo investimento da Parque Tejo, as cerimónias oficiais... Começamos pelas festas propriamente ditas. Vamos lá. Eu gostaria de dar os parabéns a quem organizou as festas, porque nós às vezes esquecemos de que é porreiro ir à festa e é porreiro a festa correr bem, mas isto dá muito trabalho. A começar na Presidente da Câmara e a acabar no Porteiro da Câmara, simbolicamente, ou ao contrário, a começar no Porteiro e a acabar na Presidente da Câmara, mas quero estender evidentemente aos outros concelhos que fazem as suas festas, que já fizeram e vão fazer, e aproveito, porque não podemos andar sempre a falar das mesmas coisas, para estender também, até porque estes são profissionais, aos organizadores das festas populares, das nossas aldeias, das nossas associações, que fazem isso de graça a sair-lhes do pelo e, como diz o outro, até têm que pagar para que a festa da sua terra aconteça. Isto quer dizer que a festa, me parece, teve um saldo claramente positivo. Não estou a falar por mim apenas, mas por aquilo que eu senti e me apercebi. Mas que se divertiu, que o Herman divertiu. Diverti. E também percebo as questões do João Pedro Céu. Senti que as pessoas gostaram da festa. Senti que as pessoas não gostaram.
senti que aquela praça é demasiado pequena e nós, se continuamos a apostar naquela praça para os grandes concertos, vamos ter ali mais dia, menos dia um desastre. E depois não há ninguém... Este ano, por 2 vezes que eu assisti, já foi por pouco. Exato. Estava muito calor, era muita gente. É muito calor, muita a gente. sentir-se mal, que não conseguia sequer sair de onde estava. Exatamente. Eu assisti a uma cena de pânico, digamos assim. Se há ali um indivíduo que se chateia, que alguém apalpa o outro, como diz o outro, e lhe dá uma chapada, há morte ali no meio daquilo. Sim, porque ninguém consegue ir para lá. Ora bem, eu acho que aquele tipo de população, de enchente numa praça daquelas, não pode ser. Pode ser muito satisfatório haver tanta gente ali, a praça completamente a abarrotar, mas tem custos do ponto de vista da qualidade das festas, ponto 1. Há gente que já não vai àquele espetáculo exatamente por causa ser daquilo. Ali. Exatamente. E por outro lado, pode ter custos em situação de catástrofe. O que é que eu ia dizer mais? Gostei, eu acho que o artesanato este ano estava melhor que o ano passado. Apesar de não ter encontrado aquilo que no ano passado foi, quanto a mim, a grande surpresa no artesanato, este ano não encontrei lá, também se calhar não vi tudo, mas acho que estava melhor, estava mais rico, e pronto, acho que não tenho, sobre as festas, assim de repente que me lembre, não há mais nada disso. Sobre o equipamento, queres falar sobre isso? Vamos lá. Sobre o equipamento. Eu disse que havia fundos comunitários, ponto 1, porque normalmente há sempre neste tipo de obras, e a própria Presidente da Câmara, na entrevista que deu à Antena Livre, disse que este equipamento digital, etc. e tal, tinha sido uma forma de lidar com exatamente os fundos comunitários, porque, concluí eu, se fosse só parque de campismo não dava. É bom que Abrantes tenha um parque de campismo, um espaço daqueles campismo e caravanismo, inclusivamente parece que poderá vir a ter um espaço de albergue ou coisa no género. É bom que haja uma componente de informação, e eu não pude experimentá-la, só a vi. É uma componente muito bem apresentada. Para quem não pôde lá ir ainda, e acho que aquilo só vai estar aberto no dia 1 de julho, aquilo tem uma simulação de um balão desses de ar quente, um cesto de balão, e do cesto de balão, através de um instrumento concebido e de um programa concebido pela iDreams, o próprio nome já diz muita coisa, é possível fazer uma viagem de balão sobre o Tejo, da nascente até à Foz, rasando praticamente a superfície do Tejo. E permite, além de ver o Tejo, recolher informação, pedindo exatamente essa informação que está armazenada. Só isso merece a pena. Eu nunca fiz esse percurso, mas espero ir fazê-lo. Magnífico, claro. Por outro lado, há num painel também muito interessante, à primeira vista, eu não tive, volto a dizer, não tive possibilidade de explorar nada disto, mas aquilo que me foi dado de ver promete ser, digamos, um instrumento útil que pode e deve ser explorado em termos de informação. Se aquilo depois vai ser fácil e vai ser possível e vai ser real, conectar aquilo com a observação das estrelas em constância, etc., isso já não sei, pode ser só questão de possibilidade, pode ser marketing, pode ser outra coisa qualquer. Ponto final. É um bom equipamento, mas lá está, é preciso ser aproveitado e explorado e rentabilizado. Rolando, as festas? Então vamos lá começar pelas festas. Olha, as festas, eu creio que o modelo é bom, estava muito calor, eu fui... Isso foi um aspecto positivo, encomendaram bem o tempo. Foi, não foi? Por acaso, olha, estava um bocadinho de calor a mais, para o meu gosto, mas pronto, mas Os mesmo gajos assim... estavam a vender cerveja, não se queixam disso. As pessoas estavam muito tranquilas, satisfeitas, isso via-se nas caras das pessoas e, portanto, eu acho que este é o modelo adequado. Pronto, a população gosta e acho que não sou eu... A equipa que vence não se mexe. Não sou eu que vou, digamos, de alguma maneira, alterar a constituição da equipa que faz um campeonato de que as pessoas gostam. Não, nós aqui só temos que mudar mesmo a questão da praça, arranjar outro espaço e está tudo bem. Não, é evidente que eu estive atento às observações que vocês fizeram. Eu não me meto naquelas grandes confusões nos espetáculos, quer dizer, a Simone tem 76, o Chico Buarque fez agora 70 e diz que ainda joga a bola, coisa que eu não acredito, só se for
Eu não sei. Jogam é a bola contra ele. Provavelmente. Vocês têm uma senhora com não sei quantos anos que faz maratonas, mas... Não, peraí, aqui há dias uma mulherzinha saltou com 90 e tal anos, saltou de paraquedas. Não é, moça? Vocês é que estão a ficar velhos, tenham lá atenção, meus senhores. Não é isso, mas o que eu estava a dizer é, por exemplo... não fui ver especialmente a Simone da Desfolhada, por exemplo, quer dizer, seria para mim difícil comparar a Simone hoje com a Simone da Desfolhada, e é essa que eu quero que fique gravada na minha cabeça, e não ia agora fazer comparações que provavelmente não eram favoráveis e tinha de dizer quase o mesmo que o João Pedro Céu diz. Mas de facto, por exemplo, o humor do Hermano José a mim já não me diz nada, quer dizer, há uma outra geração de humoristas com outro tipo de humor, e o Hermano José, já perdeu esse comboio, portanto, para mim já não é atrativo, já não. Mas alguma vez foi? Não vou lá. É que normalmente as pessoas ou gostam ou odeiam. Hermano José, alguma vez foi? Não é o problema de gostar. Eu ouvi o Hermano, sobretudo através da televisão. Ao vivo nunca assisti, e é provável que ao vivo seja diferente do Hermano da televisão, mas também digamos que o tipo de humor que ele faz neste momento, e acho que já está bem ultrapassado por uma geração do Ricardo Araújo Pereira e dos seus muchachos, que é de facto efetivamente o humor que eu considero muito mais saudável, digamos, muito mais inteligente até inclusivamente, e é assim, e portanto eu nas festas gosto essencialmente de ir estar com as pessoas, e se fui dizer poesia foi por amor à poesia e para estimular e para fazer uma coisa que se faz pouco em Abrantes. Não é uma boa experiência dizer poesia ao ar livre com o micro, não é fácil, nem dá grandes resultados, mas de qualquer maneira tive algum feedback de algumas pessoas que se reviram em algumas situações que estavam nos poemas, portanto isso deve-se ao trabalho dos poetas, não propriamente ao trabalho do declamador, que apenas cumpriu a sua função acolá de dizer 3 ou 4 poemas. Prontos, mas eu acho que sim, que se isso lançar algum gosto e algum amor à poesia, e já tenho algum feedback de que há pessoas que querem repetir, não uma experiência igual àquela, mas a experiência de dizer poesia, isso então é ótimo, porque faz motivação. Agora, vamos lá falar então dos equipamentos do Tejo. Eu sou muito ambicioso relativamente ao Tejo. O Tejo continua a ser o maior rio da península. E eu acho que o Tejo, e sem desprimor, portanto, não vale a pena estar aqui a repetir, eu subscrevo inteiramente o que disse o João e o Jana sobre a importância dos equipamentos, a maneira como se utilizaram os fundos europeus. Estou 100% de acordo, ainda lá não fui ver como é que aquilo é. Pronto, mas eu acho que, embora isso não seja trabalho já para a minha geração e seja um trabalho para as gerações que vêm a seguir, nós temos de facto de fazer do Tejo um rio com as acessibilidades que tem, por exemplo, um Rio Douro, não é? E isso não é um trabalho que se faça a curto prazo, ou seja, eu gostava muito de ver um Tejo limpo, com as margens limpas. Eu gostava muito de ver um Tejo com ciclovias, onde as pessoas, digamos, passeassem à beira-rio. Pronto, e eu penso que isso é possível, digamos, no espaço desta geração. E depois, no espaço de uma outra geração, fazer, digamos assim, do Tejo uma grande via turística, como hoje é o Douro. Eu penso que isto é possível, mas não é um trabalho para muitos anos. Mas o que está a ser feito é inteiramente positivo. Eu não quero comentar sobre isto, quero falar de Simone. A Simone, com 70 anos, não tem a voz que tinha aos 30, mas não fez má figura. Mas tem uma garra, teve uma energia de dizer, com esta idade, muito superior a muitos dos que andam por aí a cantar e a fazer coisas. E isso é fundamental, e eu acho que nisso ela continua a ser a velha Simone, ou melhor, a nova Simone, agora na mesma versão, mas com mais idade. Agora, há uma outra coisa que eu gostaria de dizer, não sei, não estou bem informado, mas tenho quase certeza, ela não vem nem por ti, nem por mim, nem pela música, mas vem porque precisa. Porque
a situação dos nossos artistas não é nada. Era aí que eu queria chegar. É a mesma razão porque o Hermano José também cá veio. Também não foi por ti. Ele já teve muito dinheiro e agora anda de novo na estrada. É mesmo a expressão técnica. Não, mas era onde eu queria chegar. É pena que o nosso país trate as Simónias. Não, mas desculpa, mas é pena. É pena que isto aconteça. De acordo com vocês. É pena que isto aconteça, porque não é só a Simone de Oliveira. Por exemplo, ajudem-me, que a minha memória para nomes é terrível. Aquele grande ator de teatro que agora anda nas novelas e que faz publicidade, o Rui de Carvalho, não é? Precisa de fazer isto exatamente porque precisa, não é? E, portanto, é de facto... o Tordo foi para o Brasil, não é? Pois, exato. O outro foi... Sim, mas isso é outra história. Agora, faça-se justiça que a senhora, de facto, continua a ter uma voz que, tomara, que eu com aquela voz ainda ganhava para aí uns concursos, certeza absoluta. Isso agora foi uma imagem muito agradável. As cerimónias do Dia da Cidade também foram marcadas pela apresentação do Plano Estratégico Abrantes 2020 e a tomada de posse do Conselho Consultivo do Plano Estratégico. Jana, o que é que haverá mais a dizer sobre isto? Vamos lá. Plano Estratégico e Comissão Consultiva. Vamos a essa, começar por essa. Algumas das pessoas que estavam por ali diziam, eu não tenho essa informação, nem a fui confirmar, de que a Comissão Consultiva é a Comissão de Honra da campanha eleitoral da então candidata Maria do Céu. Se isso é verdade, eu acho que é um mau passo. A Câmara Municipal... Foi para essa primeira que o João foi convidado, não foi, João? Eu já falo sobre isso. Exatamente. Pronto. Se aquela Comissão de Honra é um órgão de um candidato, uma candidata no caso, de um partido, digamos assim, e não é mesmo eleita, mesmo por maioria representativa do Conselho de Abrantes. O Conselho de Abrantes tem vários vereadores, vários membros na Assembleia Municipal, vários grupos na Assembleia Municipal, e tem inclusivamente muito tipo de pessoas que não faziam parte, não se representavam em nenhuma das forças políticas concorrentes. Se é transmutar, digamos, um órgão, diria, partidário, embora informal, embora com caráter honorífico, mas de campanha, num órgão de poder resultante, é, quanto a mim, um erro político. Nem o Conselho e a democracia mereciam isso, nem as pessoas que pertencem ao órgão mereciam ser convidadas para um órgão, eu diria, com este pecado original, chamemos-lhe assim. Quanto ao plano estratégico, é um plano 2020, ou seja, para Abrantes 2020 e para concorrer aos fundos europeus que vão estar em disputa, não sei se a palavra é a melhor ou não. Mas é adequada, vão estar em disputa. Até 2020, portanto o plano de financiamentos europeus, de fundos europeus. Eu gostaria de ler aqui a visão de desenvolvimento. Antes de mais, é importante que haja um plano, até porque é obrigatório, ponto 1, para nos podermos candidatar, mas é muito importante que haja ideias organizadas e que haja documentos que formulem essas ideias, porque até o simples ato de pôr as ideias por escrito é higiênico do ponto de vista quer intelectual, quer programático. Mas eu acho que merece a pena trazer aqui aquilo que o plano diz, que é a visão de desenvolvimento para Abrantes, Conselho de Abrantes até 2020. Um conselho com notoriedade externa acrescida e um posicionamento reforçado enquanto centralidade de referência a nível regional, afirmando-se como um território que evidenciou capacidade para fixar mais investimento empresarial, oferecer melhor qualidade de vida e alcançar progressos significativos em matéria de promoção da inclusão social e da sustentabilidade ambiental. E depois isto desdobra-se por 10 linhas estratégicas de intervenção, as quais se irão depois desdobrar em ações. Eu gostaria de dizer duas coisas acerca disto. E primeiro é que isto está disponível na página da Câmara Municipal e merece a pena ser consultado, apesar de ser só, eu diria, o rascunho, ou seja, a matéria introdutória, não estão cá as ações, algumas delas foram iniciadas pelo Presidente da Câmara no discurso.
Quanto à visão do desenvolvimento, eu acho que é substancialmente vaga. Eu gostaria de perguntar se os outros conselhos aqui à nossa volta, nomeadamente os mais importantes, mas também os menos importantes, não subscreveriam isto também no seu plano estratégico, se isto é suficientemente mobilizador ou federador, que é uma palavra do próprio plano, para os agentes da cidade, de cidadania, se sintam mobilizados. E se isto é, de facto, um plano suficientemente distintivo para nós ficarmos a saber para onde é que vamos. Os eixos são os eixos fundamentais que qualquer plano parece ter, mas acho que falta aqui uma ideia que nos diga, é para aqui que nós vamos. Há o último plano de cidade estratégico de cidade já falámos aqui disso, em Abrantes cidade desportiva. Há uma ideia, e portanto se eu quiser ter uma ideia de criar uma qualquer coisa na área desportiva, eu sinto-me confortável, porque se calhar é para aí, sei que do outro lado tenho. Se eu agora neste momento tiver um projeto eventualmente na área, sei lá, artística, eu ponho-me assim a olhar à volta e se calhar sinto-me seduzido. Porquê? Formação, para Barquinha. Portanto, não me parece, pelos documentos sobre a mesa, que seja digamos, um plano suficientemente, eu diria, organizado em termos de me transmitir uma ideia, é para aqui que nós vamos. Rolando, plano estratégico e tomada de posse do Conselho Consultivo. Vamos lá ver. As questões são assim, claro, eu não vou dizer que subscrevo tudo o que o Jana disse, senão não dizia nada, não é? Mas... Isso dava jeito, vamos lá. Claro, é melhor não é? Mas claro, vou dizer o mesmo, mas com alguma ênfase em algumas coisas que me parecem, de facto, que podiam ser diferentes. Portanto, nomeadamente, relativamente ao Conselho, por exemplo... Eu estou perfeitamente de acordo que o Conselho devia ser um Conselho com uma abrangência maior em termos de representação. Evidentemente, abrangência em termos, digamos assim, do espaço democrático em que vivemos. Estás a falar do Conselho Consultivo, pronto, e também não acho que seja particularmente feliz, e não é uma questão, digamos, pessoal, nem tem nada a ver com isso, é que o próprio a própria Presidente do Conselho Consultivo seja a Presidente da Câmara. Penso, essa questão não é uma questão determinante. Para mim a questão da abrangência é muito mais determinante do que essa, porque ter uma entidade que, não tendo a força de lei, mas tendo uma força propositiva de fazer propostas, de pôr em cima da mesa, consultivo, e que, de alguma maneira, promovesse um espaço de discussão que depois pudesse, de alguma maneira, ter algumas repercussões na própria opinião pública ao nível da cidade, penso que cumpria, de facto, a sua função. Desta maneira, pronto, digamos que está de alguma maneira algo afunilado, não é? Mas tudo bem. O que é outra coisa? Era o plano estratégico. O plano estratégico. O plano estratégico vai depender dos fundos. E com esta história da comunidade do intermunicipal do Médio Tejo, vamos ver o que é que vai tocar aos diferentes concelhos, porque tem de haver aqui uma articulação entre vários projetos. Portanto, eu não sei se de facto, se não valeria a pena ter, se calhar até, um conselho consultivo a nível interregional, do que ter um conselho consultivo só ao nível do próprio município de Abrantes. Não sei, é uma questão, nem sei se existe. Há um plano estratégico em termos da comunidade intermunicipal que talvez tenha e certamente deveria ter um conselho consultivo. Claro. Mas uma coisa não substitui a outra. Está bem, ok. De qualquer maneira, eu entendo que vamos estar dependentes de várias variáveis que neste momento ainda não conhecemos. Portanto, vai ser cedo ainda muito cedo, para começar a fazer uma análise, um olhar e uma observação sobre o que é que este Conselho pode dar. Vamos ter de esperar algum tempo
para podermos ter um olhar crítico sobre o que de lá sair. Agora ainda é muito cedo, estamos a falar de coisas que provavelmente vão aparecer, já aparecem no orçamento de 2014, mas que vão aparecer necessariamente a partir dos próximos orçamentos seguintes, e a partir daí já é possível de facto analisar e ter alguma perspectiva sobre o trabalho deste Conselho. Eu não gosto de fazer antevisões destas coisas, quer dizer, eu espero para ver e depois pronuncio-me, não é? João Pedro, vamos lá. Bem, Sobre este tema. Relativamente ao Conselho Consultivo, eu já a semana passada falei sobre isto. Eu acho que me fica mal voltar a repetir algumas das coisas que disse a semana passada. Tivessem ouvido. Exatamente. E, por outro lado, também é deselegante da minha parte, porque muitas das pessoas que fazem parte deste Conselho Consultivo eu conheço pessoalmente, convivo com elas, troco impressões, troco ideias, e eu acho que são pessoas com valia, e portanto não vale a pena voltar a falar nesta questão. O que está dito e avancemos. Relativamente ao plano estratégico, aí é uma... Ora, eu estava aqui a ouvir o Jana a falar, estava a ler as principais linhas orientadoras do plano estratégico, e lembrei-me do concerto para violino de Chopin, o célebre concerto para violino de Chopin do Santana Lopes, e portanto parecia ele que estava a dar música aos ouvidos. Ora, e isto faz-me lembrar uma história que eu me farto de repetir e que digo sempre, que é quando começaram os PDMs, os célebres planos de desenvolvimento municipal, que eram encomendados a gabinetes de estudo que faziam o mesmo plano de desenvolvimento municipal independentemente da região. Não é verdade. É. Ninguém, eu continuo, escuta lá. Eu acho que temos dois razão. Não. Continuamos a não saber o que foi o plano diretor regional da primeira geração. Posso explicar? Podes. O plano diretor regional de primeira geração, agora não sei, era apenas isso só. E não merece a pena inventar, e não merece a pena pedir-lhe outras coisas, o esforço de pegar na legislação que existia e cartografá-la em termos do território de um determinado município. Não era um plano de ordenamento do território, não era um plano de gestão do território, não era um plano em que o território dizia o que é que queria para si próprio. Era, pelo contrário, o governo que dizia assim: nós temos uma série de legislação publicada, bué de legislação. Cada vez que o Sr. João Pedro Céu quer vir a construir uma casa ou implantar uma indústria, o seu projeto tem que ir a Lisboa, correr todas as capelas da Administração Central, porque só cada uma é que sabe qual é que é a legislação que deve ser aplicada naquele caso. Portanto, vamos criar aqui uma figura que é assim, um documento que pega na legislação que existe a nível nacional e aplica no território, e agora tu és geografia, no território em termos locais, desde os planos as reservas naturais, as reservas ecológicas, as reservas das linhas elétricas, as reservas militares, os planos de defesa de cursos de água e de aeroportos e coisa no género, e portanto havia uma empresa, havia um gabinete que fazia esse trabalho. Pronto. Fazia esse trabalho. Se a Câmara não quisesse fazer, Exato. a Câmara podia fazê-lo e cartografava, e depois ia a Lisboa e cada uma das repartições dizia: sim senhor, aquilo que é da nossa responsabilidade está aqui. Ou então dizia: não, isto não está bem feito. Havia alguns acertos, nomeadamente, por exemplo, na definição dos limites das povoações e assim sucessivamente. Havia algumas recomendações que se podiam fazer, algumas coisas que não estavam bem traduzidas ou tinham sido traduzidas em termos macro do território nacional e que não eram ajustadas depois em interpretação no local, e havia propostas de ajustamento. Isso fez-se no caso de Abrantes, e depois, uma vez aquilo publicado em Diário da República, a Câmara fica com o poder para dizer assim: sim senhor, eu aprovo, porque está de acordo com o plano municipal. Portanto, era uma forma de simplificar, de transitar da administração central para a administração local o poder de decidir que eles tinham e que de alguma forma delegavam em função de uma legislação. Pronto. Certo? Mas era isto aqui é exatamente o contrário, é o Conselho dizer o que é que quer para si próprio dos próximos 20 anos. Mas eram feitos exatamente dessa forma, sobretudo os de primeira geração. Só depois é que começaram a refinar. Mais tarde. Não era só, sobretudo dessa forma, era desta forma. Pronto.
Ora, e não tinham outra vocação que não esta. E, pegando agora no plano estratégico para a cidade, lendo o que tu leste, não é? Eu concordo inteiramente com o que disseste. Isto aplica-se ao plano estratégico de vários municípios, certo? E, portanto, era preciso, de uma vez por todas, não é? Que houvesse, de facto, uma linha orientadora que fizesse com que todos nós, abrantinos e que vivemos na cidade, tivéssemos um objetivo direcionado. Exatamente, e portanto que não tem. E portanto é só isto que eu tinha para dizer. Agora, entre não ter nada e ter alguma coisa, eu prefiro que efetivamente se tenha alguma coisa. E por outro lado, isto é quase que um imperativo, porque é preciso efetivamente orientar os gastos dos dinheiros que aí vêm para o quadro comunitário até 2020. Epá. Uma das pessoas que tomou posse fez um comentário que eu quero trazer aqui, que é assim, diz a pessoa, uma vez pertencia a um plano, um conselho consultivo que serviu apenas para a pessoa que criou o conselho fazer o que quisesse e não dar cavaco a ninguém, a não ser nada. Há a possibilidade de este conselho ser apenas legitimador. É importante que este Conselho, e agora estou a falar para as pessoas que fazem parte do Conselho, é importante que as pessoas vão para lá com cabeça, tronco e membros e sejam capazes de pensar e dizer não só aquilo que elas pensam e sentem, mas é também o que pensam e sentem as organizações que representam e mesmo até aqueles que não estão lá representados e que as pessoas encontram no dia-a-dia. Ponto 1. Ponto 2. É importante que a própria sociedade civil se pronuncie sobre quer aquilo que neste momento já está disponível e, portanto, eu dei o meu contributo aqui, um primeiro, e inclusivamente aquilo que vai sendo a marcha, digamos, da procissão, entre aspas, ao longo destes anos. A nossa sociedade civil continua muito a primar um pouco pela ausência. Não totalmente, mas nós temos grande parte das discussões, nós não temos um pensamento público sobre nada disto, apenas a voz da Presidente de Câmara, eu diria, do anterior Presidente de Câmara naquele tempo, da atual Presidente de Câmara hoje e do próximo Presidente de Câmara, seja lá quem for, se as coisas entretanto não mudarem. Ainda as cerimónias oficiais e o que se passou no dia 14, Hélder Silvano é quem vai presidir a comissão organizadora das comemorações do centenário da elevação de Abrantes à cidade, efeméride que ocorrerá no ano de 2016. Rolando, quanto a esta escolha? Não, eu já fiz aí um comentário e ao vivo para a Antena Livre e disse agora era a vez dele dizer ouvissem. É que eu não ouvi, desculpa. Epá, espera lá aí, estamos a falar do radar que dá todas as semanas. Estas coisas dão ao longo do dia. Vá, repete lá, se vais favor. Okay. O Hélder Silvano penso que tem um perfil adequado para esta função. Não direi que seria a única pessoa na cidade que tem perfil para isso, podia haver outras, mas esta escolha parece-me uma escolha com perfil ajustado. O Hélder Silvano hoje é uma pessoa com disponibilidade, é uma pessoa com interesses em várias áreas, é uma pessoa que tem uma formação académica e uma formação cultural. Pensava que ia dizer militar. Militar não sei, acho que não. De qualquer maneira, vamos lá ver. Estamos, pronto, uma pessoa que tem um perfil para isso. Obviamente podíamos ter, e eu não sei que tipo de figurino vão ter as comemorações do centenário, não é? Nem a escolha do Hélder Silvano, digamos, quanto a isso, dá grandes indicações. Já vi que naturalmente, se fosse, por exemplo, alguém ligado ao setor da memória, do tempo, da história, é evidente que o perfil da pessoa escolhida seria outra pessoa, não é? Mas não sei ainda, portanto, a pessoa tem de estar de acordo de alguma maneira com este figurino. Parece-me que a pessoa que foi escolhida é uma pessoa abrangente, portanto, é possível e é expectável que, de alguma maneira, também o programa seja um programa abrangente, mas é só o que eu posso dizer agora nesta fase do campeonato, não é? João,
Quanto a Hélder Silvano, como presidente da comissão organizadora das comemorações do centenário? Eu desta vez não posso dizer que são sempre os mesmos, não é? E portanto... Convidado para a comissão? Não, eu por acaso fui ver, quando ouvi a notícia, fui ver logo a caixa do correio. Mas não, por acaso recebi uma informação, mas não era sobre isto. Bem, agora, deixando brincadeiras, eu conheço o Hélder Silvano, convivo com ele com alguma... não com a frequência que se calhar se impunha, mas convivo com ele com alguma frequência e, de facto, é uma pessoa que me parece que tem o perfil certo para o cargo para o qual foi convidado. E, portanto, é óbvio que não é a única, mas tinha que se escolher alguém, só pode ser um, portanto não pode haver vários presidentes, e, portanto, eu penso que o Hélder Silvano foi uma pessoa bem escolhida, é uma pessoa que tem, de facto, convive e tem um espectro, em termos de convívio, bastante alargado, consegue chegar a todo lado, consegue conversar com toda a gente e, portanto, acho que foi uma escolha, não diria acertada, porque isso foi uma escolha que eu, no meu entender, o Hélder tem perfil e, portanto, desejo-lhe um bom trabalho, porque se ele fizer um bom trabalho, a cidade sai dignificada e as comemorações do centenário também sairão dignificadas. E eu penso que ele tem todas as condições para desenvolver esse trabalho. E, portanto, ele que trabalhe, que é para isso que está. Tem 2 anos. Tem 2 anos. Bem, 2 anos não, é pouco tempo, não é? Ele tem que começar, aliás, ele disse logo que começou exatamente no dia em que soube que era a pessoa indicada. Mas ele é capaz. Jana, apesar de ser muito abrangente, eu acho que música vai haver com certeza. A primeira coisa que eu acho que é importante dizer, que é importante que haja uma comissão com 2 anos, não fazia muito sentido nomeá-la há 1 ano ou há 2 anos, no final ou a meio do mandato anterior, seria de alguma forma obrigar uma eventual outra Câmara a herdar uma coisa desta responsabilidade, se fosse a comemoração de um centenário de um país ou de tipo Expo 98, não é uma coisa que se faça em 2 anos, portanto aí inevitavelmente tem que ser assim, mas aqui não. Eu acho que também poderia ter sido há 6 meses, logo no início, mas também não há mal nenhum em que se tenha guardado para esta ocasião, também não faço ideia quando é que ele foi convidado. Pois é, que para dizer, já pode ter vindo. Sim, mas não há nenhuma razão muito importante para que tenha sido, quer dizer, mais 6 meses, menos 6 meses em 2 anos não é significativo. Acho que foi uma data bem escolhida para o revelar. Acho que é importante que haja, portanto, este tempo de trabalho, de preparação. Quanto ao Hélder Silvano, 2 coisas. Em primeiro lugar, subscrevo aquilo que os meus colegas disseram, nada contra a partida. Quanto, de facto, já estou agora como ao Rolando, isso temos que ver depois. Mas deixa-me dizer qualquer coisa. Temos de ter em conta também uma determinada situação, ou seja, o contexto em que Abrantes foi elevado à cidade vai fazer 100 anos daqui a 2 anos, não é? Portanto, há 98 anos. O contexto foi o contexto da implantação da República, do movimento republicano e da força que o movimento republicano em ascensão tinha nessa altura e de uma promessa que foi feita num comício em Abrantes relativamente à elevação à cidade, que depois foi cumprida durante o mandato da Primeira República. E eu penso que nessa altura isso colocou Abrantes no mapa de uma maneira que foi muito importante nessa altura. Pelo menos não ficámos atrás de Tomar nem de Torres Novas. E isso significou que, de alguma forma, depois o que se seguiu no tempo foi que os planos de desenvolvimento dos anos 60, nomeadamente um dos planos intercalares de fomento, tiveram em conta isso e trouxeram para aqui algum desenvolvimento através das indústrias. Ora bem, neste momento a situação que se vive em Abrantes é de uma cidade que, do ponto de vista económico, tem indústrias tradicionais que desapareceram e que está à procura de fazer um grande esforço de renovação que traga a possibilidade de trazer de novo emprego a esta cidade, que dê algumas valências a esta cidade que estão a ser perdidas e, portanto, eu creio que aqui tem de haver um determinado tipo de trabalho que, de alguma maneira, perspective um regresso de Abrantes a um certo tipo de valências. Isso é um plano estratégico. Opa, mas é isto que eu te estou a afirmar, mas isto em 2 anos não é muito.
tempo para se fazer. Desculpa lá, mas uma coisa é um plano estratégico Abrantes 2020 até 2020, sim, ou até 2050, ou até 2060. Exatamente. Outra coisa é celebrar o centenário. Certo, mas vamos lá ver, o centenário tem de ser celebrado em 2016. Em 2016, espera dentro de um plano estratégico que exista, mas numa perspectiva otimista relativamente, de alguma forma, a elevar a cidade a um estatuto com valências correspondentes às de cidade e não a de qualquer vilória promovida de qualquer maneira à cidade, não é? E eu acho que isso vai significar um grande esforço e um grande trabalho no sentido de colocar Abrantes no mapa deste país como uma cidade que deve ter direito a um certo tipo de valências, que está a perder na área da saúde, que está a perder na área da justiça, e que ainda não perdeu na área da educação, felizmente, mas que vamos lá ver o que é que vai acontecer. Portanto, eu acho que de alguma maneira a responsabilidade que pesa no ombro do Hélder Silvano é de alguma maneira fazer acreditar os abrantinos que Abrantes pode de alguma maneira a ser uma cidade com um lugar no mapa do país, até porque fica no centro. Mas eu acho que o grande desafio para a comissão que vai tratar das festas é que a cidade de Abrantes, como uma cidade do interior, uma cidade de média dimensão do interior... Das festas, estás a dizer das festas, não sabes que vai haver festa, vão ser comemorações do centenário. Sim, mas um grande desafio para as comemorações. Claro. É que é preciso, ao fim e ao cabo, reposicionar Abrantes no mapa de Portugal. E é preciso, e eu acho que 2 anos, que é o tempo que ele tem para fazer isto, 2 anos vai ser, é pouco tempo, não é? Para que isso aconteça. O que, lá está, o que do meu ponto de vista... Mas eu não estou a perceber onde é que está a obrigatoriedade de comemorar um aniversário com a responsabilidade de ter que voltar a pôr... O centenário de qualquer coisa é algo de muito importante. Sim, claro. Pronto. E a grande questão é que, do meu ponto de vista, a cidade de Abrantes e o território que constitui a cidade de Abrantes e o município de Abrantes está a perder importância, não é? E, portanto, é preciso, efetivamente, quando se comemorar o centenário de Abrantes, arranjar qualquer coisa que dê sentido ao território e à própria cidade. É isto que eu quero dizer. E, de facto, é um trabalho que ele vai ter que ter, do meu ponto de vista, que ele vai ser bastante exigente. Tens de dar a palavra se não limitamos a fazer... Se não limitamos a comemorar, não é? Pronto. Comemorar por comemorar. Eu acho que nós não devemos misturar alhos com bugalhos, passa a expressão, e colocar sobre esta comissão um peso dessa responsabilidade. Eu concordo com tudo aquilo que vocês disseram, de que Abrantes deve ocupar um lugar novo, isso é o que está de alguma forma escrito no plano estratégico. Abrantes deve realizar coisas de tal forma que passa a ter um lugar até que nunca teve e que ninguém sonha que pode vir a ter, mas que de facto maravilhoso, em 2020, em 2050 vamos ser aqui o centro do mundo, porque todo o mundo está à volta de Abrantes, se nós olharmos para a esfera, certo? Agora, esta celebração, esta comissão, e nomeadamente Hélder Silvano, tem como função celebrar o centenário. Certamente desta comissão, ou irmã gêmea desta comissão, está a Presidente da Câmara ou a Câmara Municipal, os 7 elementos. E, portanto, a Câmara é que tem essa responsabilidade. Esta comissão é uma comissão, por aquilo que eu ouvi, não vi nada escrito sobre isso, que lhe compete, digamos, celebrar o centenário. Organizar a festa. Onde certamente haverá lugar à Sra. Presidente da Câmara fazer os seus discursos, anunciar algumas medidas, eventualmente ter a sorte de poder anunciar alguns importantes investimentos e assim sucessivamente, mas para que Abrantes seja alguma coisa neste país, tem que ser um trabalho demorado. É um pouco como aquilo que dizia o Rolando relativamente ao Tejo. Já falámos disso aqui. Nós também, eu acho que ele tem toda a razão, nós queremos, devemos, quase exigimos que isso seja feito a Abrantes e também ao Sardual e a Constância e por aí fora. Agora, não parece que seja a esta comissão que compita esse trabalho. É evidente que
este trabalho pode ser um trabalho de voar baixinho, como aos crocodilos, pode, pelo contrário, voar alto como as águias, pode ser um centenário que eventualmente pode ter fundos suficientes para dar um estrondo que se ouça bem longe, pode até sem grande dinheiro fazer um estrondo que se ouça também bem longe. Agora, não é esta comissão que compete desenvolver o Conselho. Eu diria, nem à Câmara de Abrantes, é a nós coletivamente, é que nos compete fazer essa aposta. Mas eu vou explicar um bocadinho melhor, porque... mesmo muito rápido. Não é por nada, é que a Espanha vai ter um rei novo dentro de 2 ou 3 minutos. Um minuto. E, portanto, é um minuto, é para te dizer uma coisa. A mim, não. Na altura, nos 100 anos que vai fazer daqui a 2 anos, quando Abrantes foi levado à cidade, o ser uma cidade não é exatamente igual ao que é ser uma cidade hoje. Hoje, quase metade das populações que eram vilas passaram a cidade. Ser mais uma cidade, como as outras cidades que, entretanto, foram emergindo no mapa, sobretudo nesses últimos anos depois de 25 de Abril, não é nada de especial, mas eu acho que Abrantes ainda tem condições para ser uma cidade especial. Não compete, obviamente, à Comissão, mas a Comissão tem um trabalho importante em termos de motivação, de propaganda, de relações públicas, e eu acho que é esse trabalho que ela pode fazer. De acordo. Estamos todos de acordo, então? Eu também concordo. Pronto, já não concordo com tudo o que foi dito, da tua parte e do Jana, concordo. Ainda aqui tinha mais uma coisita sobre as festas, mas pronto, fica para a próxima, até porque também não... Vamos embora, ainda queria dizer uma coisa, queria assistir, não em direto e ao vivo, mas ao nascimento de se não me engano outra vez, Filipe VI, Espanha. E queria chamar a atenção por um pormenor para o qual eu não tem a ver com o Filipe de Espanha, para o qual venho insistentemente, com muita insistência. Paulo Portas anunciou, o que é que ele anunciou? Lembra-se? 400 milhões de euros de investimento. Para 400 empregos. Exatamente. Continuamos, ou seja, nessa escala. Na escala de 1 milhão de euros para um emprego. Certo? Vocês desculpem, mas eu sou aborrecido com isto, mas é assim, eu não posso deixar fora deste microfone, agora exagero eu, os milhões de desempregados deste país, reais e potenciais, que não têm nenhuma solução à vista nos próximos 1000 anos, com níveis de relação, milhão emprego. Exatamente. Tem que haver outras soluções. Não me lixem, tá? É assim que chegamos ao fim de mais uma edição, mas antes de terminarmos, só uma última informação. E é sobre as obras na ponte da cidade de Abrantes, e as últimas informações que a Antena Livre recolheu junto à Câmara Municipal é que continua a decorrer a implementação da sinalização dos trabalhos e a preparação do estaleiro de obra. Esta semana, segundo afirmou o Vice-Presidente da Câmara Municipal, o trânsito vai continuar a circular normalmente e sem interrupções ou restrições à circulação rodoviária. Digo eu. E agora sim, as despedidas levaram até si esta edição. Patrícia Seixas, João Pedro Céu, José Alvejana e Rolando Silva, de quem nos despeço, sim, Jana? Muito obrigado. Não, é para deixarmos a nossa saudação, digo eu, ao novo rei de Espanha, que entretanto já é rei, e desejar aos nossos... E a rainha. O rei é o símbolo e desejar aos nossos ouvintes cumprimentos até ao verão. Eu sou republicano, mas também desejo felicidade. E eu também. Se é para a felicidade, é para todos. Dos 8 dias já é verão. 2 8 já é verão, exatamente. Até ao verão. Quanto a si, obrigada pela sua companhia. Radar volta então na próxima quarta-feira. Relembro apenas que poderá ouvir esta emissão de Radar no próximo sábado, das 11 às 13 em reposição. E se não o fizer no sábado, então não vai mesmo ouvir, como dizem aqui os meus colegas. Até lá, uma boa noite, uma boa semana. Fique bem.